Boa noite, o pessoal já está chegando. Justamente mais um encontro do Bate-Papo na PUC-Rio. Vamos esperar aqueles 2 minutinhos iniciais para o pessoal começar a se engajar. Queria, na realidade, como abertura, agradecer bastante a participação do professor Leonardo Lima, diretor e professor do Departamento de Administração aqui da PUC. E a gente vai fazer um encontro que, pelo menos, eu estou ansioso para ver, Léo, que é uma provocação, uma pergunta-provocação, mas que está trazendo um tema super atual, né? E a provocação inicial é exatamente: você sabe o que são finanças descentralizadas? Se fala DeFi, DeFi, como é que se fala, Léo? Já começa me esclarecendo aí já desde o início, cara. Bom, DeFi. DeFi, legal. Então sejam todos bem-vindos. A dinâmica, como vocês sabem, a gente vai fazer uma apresentação inicial e depois vai seguir para um processo de perguntas e respostas. Então podem submeter as perguntas pelo chat ou pela própria ferramenta de perguntas e respostas aqui do Zoom. Léo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Gustavo. Muito boa noite a todos. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês para dar suporte aqui ao nosso bate-papo, tá bom? Na sequência, a gente abre para perguntas e respostas e faz uma discussão sobre o tema. Muito bem, então a pergunta aqui do nosso bate-papo é justamente: você sabe o que são finanças descentralizadas? Então, essa é a grande pergunta, o grande cerne aqui do nosso bate-papo. Tá? Para falarmos um pouco sobre as finanças descentralizadas, nós vamos precisar falar um pouquinho sobre uma tecnologia relativamente nova, tá? Que é a tecnologia das blockchains, que está propiciando justamente um desenho novo no mundo financeiro, tá? Que está começando, que é justamente o que eu vou mostrar mais ao final aqui da apresentação, que são as DeFis. Tá? A gente vai ter que falar um pouquinho ainda sobre o mercado de criptoativos e vale a pena também falar para vocês entenderem sobre o que são os ICOs. Tá? Cheio de terminologia nova aqui, né? Vamos começar falando sobre as blockchains, para vocês entenderem um pouco o que vem a ser uma blockchain. Tá? Começando com a seguinte pergunta: qual foi a tecnologia mais impactante na vida das pessoas nos últimos 25 anos? Certamente vocês vão me responder: a internet. Tá? Então, traçando um paralelo entre a internet e as blockchains, tá? O que é a internet? A internet é uma grande rede que tem uma espinha dorsal física, a gente tem cabos de fibra ótica que passam debaixo do oceano, ligam os continentes, né? E formam uma grande rede que nós estamos utilizando aqui, tá certo? E que viabilizou uma grande redução no custo de comunicação no mundo, tá? As blockchains, ou melhor dizendo, de uma forma mais ampla, ledgers distribuídas, que são redes distribuídas também, tá? São nada mais, nada menos que grandes bancos de dados distribuídos, tá certo? Então, enquanto a internet é uma rede descentralizada, né, é distribuída, que viabiliza a comunicação, as blockchains são grandes redes distribuídas que viabilizam registros de dados que podem ser transações, tá certo? Que podem ser representar uma transferência de, entre aspas aqui, dinheiro, uma transferência de, melhor dizendo, ativos ou valor, tá? Muito bem. Então, da mesma forma que na internet nós temos aplicativos, nas blockchains também podemos ter, tá certo? Enfim, existe uma estrutura, uma arquitetura que é parecida com a arquitetura da internet, de certa forma. Tá? Só traçando um paralelo aqui para vocês. E aí, como é que começa a blockchain? Qual foi a primeira blockchain que deu certo? Né?
foi a blockchain do Bitcoin, que começou em 2009, na verdade, a partir de um trabalho, um artigo publicado em 2008, por o que é considerado possivelmente um pequeno grupo de pessoas. Para não aparecer, eles criaram um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. Provavelmente é um pequeno grupo de pessoas, não é uma pessoa só, a criadora. Tá? E a blockchain do Bitcoin começou a crescer. No começo era até levado um pouco na brincadeira por alguns praticantes, tanto é que duas pizzas foram vendidas por 10 mil bitcoins. Tá? Hoje um bitcoin vale em torno tem oscilado entre 10 mil e 11 mil dólares. Então imagina, 10 mil vezes 10 mil, tá certo? Duas pizzas ficaram bem caras, tá certo? Muito bem, então a tecnologia da blockchain surgiu aí, tá? E vem se desenvolvendo. Eu preciso justamente explicar um pouquinho sobre esse desenvolvimento para vocês entenderem, para a gente chegar a entender o que são as finanças descentralizadas, tá? Pois bem, então, para que essa tecnologia serve? Ela serve para que a gente, num ambiente seguro, possa fazer registros imutáveis como é um banco de dados, registros de dados, né? E, portanto, transações também são passíveis aqui de configurarem esses registros, né? Sobretudo, existe na proposta de valor, né, uma propriedade da blockchain que é muito interessante, que é a possibilidade delas serem programáveis, tá? E isso permite uma grande revolução no mundo dos negócios, como a gente vai comentar aqui para vocês. Muito bem. Então, seguindo, falando de uma forma muito rápida, como é que funciona esse grande banco de dados descentralizado? Você tem as transações, os registros sendo criptografados, né? Chega um agente, organiza esses registros seguindo uma regrinha. Imagina uma gaveta e o agente chega e coloca as transações organizadas, são papéis organizando uma gaveta, né? Só que essa gaveta aqui são blocos de dados, blocos de informações. E esses agentes, eles organizam e eles recebem um incentivo, no caso aqui em bitcoins ou em outros criptoativos, tá? Para organizar essas informações, esses dados nos bloquinhos e encaixar esses bloquinhos na rede, tá certo? De uma forma resumida é isso. A gente não tem tanto tempo aqui para entrar no detalhe, mas resumidamente você tem agentes que trabalham para organizar essa rede, como se fossem abelhas organizando uma colmeia, construindo uma colmeia com dados, com informações. Agora, isso é muito seguro, tá? Então, tudo isso acontece num ambiente bastante seguro e que permite que a gente faça transações de uma forma descentralizada. Muito bem. Aí veio um rapaz, né, quase que da idade de vocês, um pouquinho mais velho, já estava na universidade, tá? E liderou um projeto chamado Ethereum. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje o projeto que esse rapaz liderou vale em torno de 300 em reais, 300 bilhões de reais, tá? Não são milhões, não, 300 bilhões de reais. É o valor de mercado hoje dessa blockchain. Qual foi o charme dessa blockchain chamada Ethereum? Foi a primeira blockchain programável. Ela trouxe consigo uma linguagem de programação que permite que você programe regras de negócio, regras de pagamento, e dá até para programar gestores, estruturas de gestão de um negócio aqui dentro, que paga, recebe e por aí vai. Tá? Essa rede Ethereum conta com num consórcio, numa aliança empresarial, grandes empresas entraram na rede para colaborar com o desenvolvimento dela e também para perceber os avanços que a programação vem tendo, tá? Só para vocês terem uma ideia. E
Com essas redes, com essas blockchains que você pode programar, nós tivemos uma criação e um avanço no mercado das criptomoedas, dos criptoativos. Sobretudo porque dentro da blockchain do Ethereum, que é um exemplo de blockchain programável, existem diversos outros, tá? É possível você chegar ali e, com 2 linhazinhas de código, praticamente, criar um token, ou uma representação digital de um ativo. Tá? Então, esse mercado está realmente percebendo uma grande explosão em termos de representação digital de ativos. Você pode representar petróleo, você como um token, você pode representar ouro, você pode representar até árvore. Até a árvore é representada como um token, pode ser negociado no mercado, nesse grande mercado digital. Tá? Muito bem. Aí veio uma onda de ICOs. O que é isso? Eu preciso contar um pouquinho antes do que é um ICO, para vocês entenderem o que é um IPO. Tá? O IPO, quando uma empresa vai fazer oferta de ação na Bolsa de Valores, ou seja, quando você compra uma ação de uma empresa, você está virando sócio dela. Tá? É como se você tivesse um pedacinho da empresa. Agora, imagina uma empresa que está buscando novos sócios e ela está indo até a Bolsa fazer uma oferta de novas ações. Isso é chamado de IPO, isso nas bolsas convencionais. Tá? No mundo digital das blockchains, você pode também ter projetos ou pequenas empresas, ou até mesmo grandes empresas, fazendo a oferta de, entre aspas, ações, tá certo? Na verdade, pode ser uma representação de ativos, pode ser representação de outra modalidade de valor mobiliário, não necessariamente ação, né? E que se chama Initial Coin Offering, tá? Que são os ICOs. Aqui já começa o mundo das finanças descentralizadas, de certa forma, tá certo? Porque, veja, você com um criptoativo, você pode comprar uma ação de uma empresa que está fazendo um ICO e ela está lá na Austrália, tá certo? E você manda um criptoativo, como o Bitcoin, e recebe ações da empresa. E você vira acionista da empresa. Isso é bastante possível fazer. Tá? E é feito de uma forma muito rápida, muito célere. Rapidinho você compra ações num ICO. Na lógica, você tem que estudar o que você está comprando, né? E pode entrar no ICO daquela empresa. Certo? Então, só para vocês terem ideia, existem sites que fazem o mapeamento e o tracking dos ICOs que estão acontecendo, né? Criou-se um mercado em torno disso, tá? Aqui alguns exemplos. Aqui exemplos de empresas do setor imobiliário que fizeram ICO. E não necessariamente você tem empresas sempre novas. Eu dou um exemplo aqui da Kexcoin. Kexcoin é uma empresa inglesa que existe há 30 e poucos anos e resolveu fazer um ICO, tá, para captar recurso para fazer mais construções e mais negócios. Tá bom? Muito bem. Esse aqui é um exemplo interessante. Essa empresa aqui, a PowerLedger, inicialmente começou na Austrália, depois ela se expandiu para outros países, e ela fez um ICO para captar recursos para suas atividades. E, fundamentalmente, elas estão criando mercados de energia descentralizados, tá? Compra e venda de energia dentro da blockchain. E aí existem ICOs bem fora da caixa, bem diferentes. Eu gosto de citar esse aqui. Esse aqui é um ICO ligado ao Gramatik. O Gramatik é um rapper americano, tá? Que ele fez um ICO de si próprio. Olha que curioso. Ele foi lá para o Crypto Valley, lá na Suíça, fica em Zug, perto de Zurique. A Suíça já prestou atenção nesse movimento das finanças descentralizadas, que já criou uma região chamada Crypto Valley, né, batizada Crypto Valley, onde existe lei, existe regulação, existe lei para fazer ICO, está tudo regulamentado, bonitinho. O Gramatik foi para lá e fez um ICO dele, né? Então os fãs podem comprar a moeda dele, o token, né?
E ele captou 9 milhões de dólares aqui, ó, tá certo? Não captou pouco. Tá? Então, esse mundo das finanças descentralizadas permite que você tenha representações digitais, tenha tokens, que representam até um cantor. Né? Quem vai investir num token de um cantor? Quem gosta ou quem quer. Claro que ele fez um contrato inteligente, que ele vai compartilhar com esse investidor uma parcela do que ele ganhar, tá certo? Com shows e com as músicas e por aí vai. Né? Então, na verdade, você está investindo na carreira dele, no crescimento da carreira dele. Tá? Isso aqui poderia muito bem para valer, e aliás já tem empresa fazendo isso, para você comprar tokens, por exemplo, de jogadores de base, de time. Tá? Ou investir em atletas que estão começando de uma forma mais ampla, ou em músicos, outros tipos de outras modalidades, e por aí vai. Tá? Então, esse mundo das finanças descentralizadas começa a permitir com que você tenha troca de valor e representações digitais até de um cantor, que é o exemplo aqui do Gramatik. Muito bem. Então, para finalizar essa apresentação e começarmos nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre o título da apresentação de fato, né? Que são as DeFis, tá? O que é isso? Como é que funciona o mundo financeiro, tá certo? O mundo financeiro, de uma forma geral, os sistemas financeiros, envolvem a possibilidade de você ter pessoas que emprestam dinheiro, tá certo? Então, você tem hoje pessoas emprestando dinheiro para o governo, quando o governo emite títulos públicos, tá? Você compra, quando você investe, por exemplo, num fundo DI no banco ou num fundo RF, você está, na verdade, investindo em títulos do governo, a grosso modo, tá? Porque o gestor daquele fundo ele está comprando cotas, né? Na verdade, ele cotizou o fundo e está comprando títulos para remunerar esse capital investido. Então, você está emprestando dinheiro para o governo. Você podia também, via CDBs, emprestar dinheiro para os bancos, que, por sua vez, iam pegar teu dinheiro e emprestar para outras pessoas. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem na economia tradicional, né? Nas finanças tradicionais? Você tem o que nós podemos chamar, aqui eu vou fazer um desenho, de pools de liquidez, ou sistemas de liquidez. Tá? Vou escrever aqui, ó, sistemas de liquidez, que são sistemas financeiros monetários, fundamentalmente dos países, envolvendo os bancos, o Banco Central e por aí vai. Tá certo? Bom, só de curiosidade, antes do dólar começar nos Estados Unidos, tá? Isso falando aqui no século XIX, nós tínhamos lá no mercado americano, nós tínhamos uma estrutura de finanças descentralizadas. Para vocês terem uma ideia, os bancos, né, nos Estados Unidos, cada banco tinha a sua moeda. Né? E você tinha, por exemplo, mina de prata, algumas minas de prata ou de ouro, que tinham também as moedinhas de prata que circulavam e era aceito no mercado. Então, em algum momento no passado, as finanças já foram descentralizadas. Esse é um exemplo de finanças descentralizadas. Descentralizadas porque eram aceitas diferentes moedas de diferentes bancos e de diferentes minas e por aí vai. Tá? O que está acontecendo hoje? Hoje nós temos os sistemas convencionais, mas com o advento da blockchain, dessa tecnologia que eu expliquei para vocês agora, e especialmente com a possibilidade de fazer contratos inteligentes, o que está acontecendo é que, via contratos inteligentes, diversas empresas estão criando os pools de liquidez. O que significa isso? Hoje, você com criptoativo, você pode emprestar dinheiro, emprestar recursos para uma empresa, a empresa vai pegar esse recurso e vai te pagar um juros, uma determinada taxa de juros, tá certo?
e vai alocar num pool de liquidez. O pool de liquidez é como se fosse um banco, tá? Só que é descentralizado. Então, são contratos inteligentes dentro da blockchain que gerenciam esses pools de liquidez. E esses pools de liquidez vão emprestar dinheiro para várias pessoas que estão pedindo, que estão tomando, né? Então, no fim do dia, é como se esse pool de liquidez fizesse o papel de um banco dentro dos sistemas digitais. Entretanto, eles são gerenciados por contratos inteligentes, tá? Só para a gente ter uma ideia de como é que isso está crescendo, eu trago aqui uma figurinha, né? E que mostra aqui o seguinte, olha, aqui você tem os pools de liquidez, aqui alguns nomes, esse site chama DeFi Pools, e ele mostra justamente o crescimento da alocação de recursos nos pools de liquidez, né? Que são pessoas emprestando, na verdade, dinheiro via esses, entre aspas, bancos digitais, que na verdade são contratos inteligentes, né? E vejam como é que isso vem crescendo, como é que isso cresceu nos últimos meses, tá? Chegou a bater 10 bilhões de dólares, quer dizer, um movimento de crescimento. Repare que tem uma quedinha aqui, na verdade a coisa estava crescendo tanto que começou a limitar um pouco a velocidade da blockchain, tá? Na verdade, aumentou o fee de transação, porque existe precificação dinâmica dentro das blockchains, como é no Uber, né? No Uber, quando você vai pegar o carro na chuva, 6 horas da noite, com trânsito danado, a taxa aumenta. Então, as blockchains também funcionam assim. E com muitos pools de liquidez funcionando, várias DeFis funcionando, né, o FII aumentou, aí a gente observa essa queda aqui também, tá? Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então, é um novo movimento, um novo mundo se criando, tá? No que tange aos mercados, tá? Financeiros, aos mercados descentralizados, na verdade. E, assim, é lógico que tem contras, há questões contra isso, tem questões pró, favoráveis. Eu estou só passando aqui para vocês o que está acontecendo, né? E isso é interessante vocês perceberem que, olha, existe um mundo financeiro diferente com a digitalização aparecendo, tá? Regido por contratos inteligentes dentro das blockchains e sem dono. Sem dono, quando eu digo sem dono, sem um banco que está coordenando, são os próprios contratos inteligentes que administram os pools de liquidez para empréstimo e para alocação, para aplicação e por aí vai. Tá? Então, esses são as finanças descentralizadas, são as DeFis, esses pools de liquidez, né? É o que nós batizamos, é o que se chama de DeFi, tá certo? Para quem tiver curiosidade, pode procurar aqui nesse site, o DeFi Pools. Tem aqui uma relação de pools de liquidez e projetos onde você tem alocação de recursos acontecendo. Tá? Por fim, eu só queria apresentar a graduação tecnológica em finanças, né? Aqui da PUC-Rio, que nesse curso nós tivemos a oportunidade de inovar bastante na grade curricular, tá? E onde é que você pode estudar blockchains aqui dentro desse curso? Só para mostrar para vocês. Vocês podem estudar quem faz o TechFin, né, que é a graduação tecnológica. Pode estudar em finanças digitais, aqui em práticas de finanças também, prática profissional, vai ser muito tratado isso. Existe um curso específico sobre blockchains, sobre programação de blockchains, mais voltado para o mercado financeiro, tá certo? Além de você poder estudar toda a parte de finanças corporativas e mercado financeiro, que é super importante também. Então, essa palestra que está ligada a esse curso, né? E é um curso que tem uma duração de 3 anos, o que é bem bacana. Para quem quer estudar finanças, fica a dica aqui. E, aliás, eu sou professor de finanças digitais aqui dentro do curso,
né, com bastante prazer, tá bom? Ao Gustavo, muito obrigado aqui pela oportunidade, fico à disposição para Que isso, Léo. Eu bater acho um que papo super com você. bacana a provocação, né? Quer dizer, a gente muitas vezes não tem a percepção de quanta coisa nova tem por vir, né, Léo? Eu acho que é um mundo novo que está se construindo e uma discussão bastante interessante que eu acho que a gente pode começar a provocar aqui a partir desse encontro. É, uma primeira pergunta que eu queria fazer para você, né? Você falou do curso TechFin, né? Que tipo de habilidades ou competências são desenvolvidas ao longo dessa jornada, Léo? Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso, até para provocar as pessoas que estão acompanhando a gente. Obrigado, Guga, pela pergunta, né? Bom, primeiro assim, a gente pode dividir o TechFin, quando a gente fala em habilidades e competências, né? A gente pode dividir em hard skills e soft skills, né? Hard skills, realmente você tem um conteúdo muito intenso de finanças, né? O aluno que faz o TechFin, ele vai ter um aprofundamento de A a Z em finanças. Realmente ele sai entendendo no detalhe sobre mercado financeiro, sobre técnicas de gestão financeira em empresas, né? E também sobre esse eixo de fintechs e tudo que está ligado ao mundo digital, ligado a finanças, que são as finanças digitais, as blockchains e por aí vai. Então, tem a parte do conhecimento técnico, tá, e de finanças, que são os hard skills. Tá? Aí existem os soft skills, que são você desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo, de apresentar. A gente trabalha muito isso, né? Inclusive, Guga, a gente está planejando fazer o TechFin Day. TechFin Day Legal. já vai ser uma apresentação, né? Já vai ser um pitch de modelos de negócio dentro do curso de finanças digitais, modelos de negócio desenvolvidos com aplicação de blockchain e outras tecnologias digitais, né? Justamente para incentivar os alunos a desenvolverem soft skills, como o trabalho em equipe, o desenvolvimento de negócios, tá certo? O empreendedorismo e por aí vai. Além disso, Guga, a gente conta também com algumas disciplinas de humanidades, tá? Como ética, como finanças sustentáveis, que é uma mescla entre finanças e a parte ambiental, tá? E que é super importante, porque é importante nós formarmos profissionais de finanças que tenham uma visão humana também, tá? Inclusive, para você ter uma ideia, o principal instituto de finanças em nível mundial, que tem uma certificação, que é o CFA, em torno de 20% da prova de certificação é sobre ética. Tá? Justamente porque existe uma preocupação na formação de um profissional financeiro ético e que tem uma visão humana. E nós incluímos isso também na nossa grade, e com essa preocupação da formação do profissional em finanças, mas que tem uma visão de sustentabilidade, uma visão ética. Legal. Uma pergunta aqui também, Léo. Você falou exatamente da representação digital de ativos, né, que se aplica a diferentes setores econômicos. A priori, até não tem nem setor econômico que se restrinja. Você até trouxe o exemplo de uma pessoa se digitalizando, né, enfim, ou digitalizando o projeto relacionado a entretenimento. Também muito bacana esse caso, até uma curiosidade para o pessoal depois conhecer em mais profundidade. Mas tem algum setor mais quente? Tem algum setor que está com discussões mais avançadas? Léo, conta para gente. Guga, essa tecnologia impacta todos os setores, tá? Sem sombra de dúvida. Agora, eu diria que os setores que estão mais à frente são os ligados normalmente aos mercados financeiros, às finanças, tá? E aí eu digo justamente os setores ligados aos bancos, às seguradoras, tá certo? E por aí vai, porque eles sabem que eles vão ser muito impactados. Então, eles na verdade, saíram na frente. Já os bancos têm consórcios com tecnologias parecidas com a de blockchain, tá certo? E depois você tem uma outra leva de setores que sabem que vão ser impactados também estão avançando. Mas eu diria que hoje o mais avançado são
é o próprio setor financeiro, tá? É. Com os bancos e por aí vai. E aí tem uma pergunta aqui, Léo, também em linha com isso, parece até que a gente está combinando com a audiência. Qual é o impacto das DeFis para os bancos como conhecemos hoje? Eu acho que essa pergunta do como conhecemos hoje é importante, até para te inspirar um pouquinho na resposta. Então, a DeFi, na verdade, esses pools de liquidez, substituem, a verdade é essa, substituem parte do que os bancos fazem, né? Porque o banco capta de um lado quando ele emite CDB, empresta do outro, tá? E ele não deixa de ser um pool de liquidez, tá? Institucionalizado, tudo mais. Então, a DeFi, de certa forma, é um concorrente, não deixa de ser um concorrente para esse mundo financeiro, né? Agora, claro, isso está começando e isso provavelmente vai passar por alguma regulamentação, é bem possível, tá? Não sei nem se é possível regulamentar, mas vai se tentar, não tenho dúvida. Agora, existe um movimento antes das DeFis, que é da própria digitalização da moeda tradicional, tá? Que é o que nós chamamos da moeda fiat ou fiduciária, tá? Tem um nome para isso, uma siglazinha em inglês, isso chama CBDC, Central Bank Digital Currency. Tá? Então, o que é uma CBDC? É você digitalizar o real, digitalizar o dólar, digitalizar o yuan. Né? Então, a CBDC é a moeda do país, a moeda fiat digitalizada pelo próprio Banco Central do país. Né? Então, só de curiosidade, aqui no Brasil nós temos um sistema que está entrando em operação em breve, é o Pix, tá? E é um sistema que vai permitir transações online, transações eletrônicas em tempo real, e que é, na verdade, uma plataforma para a CBDC brasileira. É considerada a plataforma para a CBDC, tá? Então, boa parte desse mundo de DeFi vai ser também desenvolvido no âmbito das startups, das fintechs, tá certo? Usando as plataformas oficiais dos países. Então, as fintechs vão poder usar, né, o Pix e as futuras CBDCs, né, do mundo para também desenvolver sistemas de pools de liquidez. Né? Isso também não deixa de ser finanças descentralizadas, só que num âmbito num âmbito institucional do país, né? Ligado ao Banco Central, ao sistema financeiro nacional. Né? Já as DeFis pelas blockchains, aí é completamente centralizado mesmo, no sentido de você não ter uma ligação com os bancos centrais. Tá? E aí tem um quê de impactar a sociedade, né, sob esse ponto de vista mais digamos assim, envolvendo bancos centrais, ou a mesma provocação de novos empreendimentos que podem surgir, e surgem talvez num ambiente onde competição e colaboração são palavras que acabam se misturando, né, Léo? Então, queria ouvir um Exatamente. pouquinho sua visão sobre isso. Deixa eu falar, existem alguns projetos, né? Quando você fala em competição e cooperação, isso é uma dialética interessante, né? Porque elas podem conviver, a competição e a cooperação. Tá? Eu vou dar um exemplo de projetos que estão sendo desenvolvidos, que é o que nós chamamos de internets de blockchains. Tá? Um exemplo é o projeto, depois vocês podem até, quem está ouvindo, olhar. Um exemplo é o Band Protocol, outro é o Cosmos, são internets de blockchains, outro chama Chainlink. São 3 exemplos que eu dou. O que esses projetos estão fazendo? Eles são projetos que justamente viabilizam a interoperabilidade entre as blockchains e os sistemas oficiais, os sistemas institucionais dos países e com as próprias empresas, né? Então você imagina tudo isso conversando. Então tem hora que um contrato inteligente compete com um sistema como o Pix brasileiro, mas tem hora que eles se integram e que onde você usa o melhor da blockchain, do contrato inteligente, com o melhor de um sistema oficial. Né? Então, existem projetos integradores disso tudo, que é onde entra a cooperação. Né?
Legal, legal. Tem mais uma pergunta aqui. Tem algum projeto nessa área sendo desenvolvida na PUC? É, bom, existem diversos projetos, né? Eu diria que a PUC-Rio hoje está na fronteira desse tema, tá? Você tem diversos projetos ligados ao centro tecnológico, você tem diversos projetos ligados ao centro de ciências sociais, ao direito, à administração, né? Nas várias frentes. Existem, para vocês terem ideia, 5 startups ligadas à blockchain, tá? Incubadas na incubadora da universidade, no Instituto Gênesis, tá certo? E, enfim, então é um tema que a PUC está na vanguarda, não tem a menor dúvida disso, e certamente está entre as 5 universidades que mais trabalham com esse tema no Brasil. Tá? Legal. Tem uma pergunta aqui da Maria Eduarda, até aproveitar que você falou do Gênesis. Você acha que tem espaço para empreender nessa área, Léo? Só talvez seja um pleonasmo em função desse último comentário, mas só para registrar a pergunta da Maria Eduarda aqui. Pessoal, bastante, muito espaço, muito espaço. Vocês que vão escolher agora uma trilha, né? Muito espaço mesmo. Tá? Eu tive a oportunidade de visitar algumas aceleradoras, incubadoras fora, no Vale do Silício, e uma, inclusive, me chamou muita atenção em Luxemburgo. Essa de Luxemburgo era só de fintech, era uma incubadora só de fintech, não tinha outro tipo de startup, só mercado financeiro, e em torno de metade dessas fintechs eram ligadas à blockchain, tá? E são soluções financeiras diferentes, descentralizadas, e muito grande, impressionante, muito recurso. Então, alguns países ligados à área financeira, como Luxemburgo, Suíça, Estônia, vem despontando também, tá? Já perceberam e incentivam muito. Tanto é que aqui na PUC, não precisa ir tão longe, nós temos aqui 5 startups ligadas, utilizando blockchain, né, e ligadas ao tema, incubadas aqui, tá? Fora diversos projetos que a universidade tem. Tá? Legal. E como última provocação, na sua opinião, uma carreira a partir do TecFin é uma carreira para um profissional global? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A gente tinha existe um economista chamado Milton Friedman que ele escreveu um livro, né, cujo título é A Terra é Plana, tá certo? Então, porque o que acontece? Hoje, com a tecnologia, a blockchain ela não tem endereço. A blockchain não está no Brasil, não está nos Estados Unidos, não está na Europa. A blockchain está no mundo, tá certo? Então, você pode hoje, imaginem, pegar um criptoativo, comprar a ação de uma empresa que está na Austrália, fazendo uma transação simples, rápida, via blockchain, né? E isso propicia uma globalização na troca de valor que a gente nunca viu, né? Que a gente nunca viu, tá certo? Inclusive, vai propiciar que os profissionais também atuem nessa rede e que você possa trabalhar aqui do Brasil num projeto que tenha outro trabalhando nos Estados Unidos, outro trabalhando na Europa, e vocês possam, inclusive, trocar valor aí dentro de uma forma muito rápida, muito simples, né? Então, sem sombra de dúvida, é uma formação global e mais que tudo, né? É global no sentido de você não precisar sair de onde você está, tá? Para ser global, né? O global hoje a digitalização permitiu isso, né? Está permitindo isso. Deixa eu só, para fechar essa pergunta, tem uma questão interessante. A Estônia, que é um país que se digitalizou bastante, criou uma identidade estoniana, tá? Na verdade, uma cidadania estoniana digital. Tá? Eu tive a oportunidade de ir para lá e fiz a minha e fui lá pegar. Fui conhecer Tallinn, que é a capital da Estônia. Inclusive, fui muito bem recebido pelo cônsul brasileiro, embaixador brasileiro lá em Tallinn. Ele
né, ajudou e tal. E eu peguei a minha identidade digital estoniana. Para que isso serve? Veja, você pode, com esse recurso, e você pega também uma chavinha que parece um pendrive e você acessa o sistema digital de governo digital da Estônia. Então, se você quiser, você pode abrir uma startup lá, tá? E você volta para o Brasil, vamos supor, para os Estados Unidos, onde quer que seja, e opera a sua startup digitalmente usando o sistema. Operar significa o quê? Você pode contratar, pode demitir, pode pagar, pode interagir com os sistemas deles e por aí vai, entendeu? Então, eles deram um salto tão interessante nesse sentido da globalização, né, digital, que você pode ser um cidadão digital do país. Tá? Só para dar um exemplo diferente aí do que está acontecendo. Então, na verdade, é só acompanhar o TechFin, se matricular no próximo processo seletivo e se preparar para revolucionar o mundo, né? Quer dizer, olhando sobre esse seu depoimento, né, a gente vê também quanto espaço a gente não tem no Brasil para empreender, para transformar, para melhorar a nossa sociedade. Eu fico super feliz de estar recebendo você hoje, Léo. Dizer que provavelmente a gente vai ter outros papos um pouco mais à frente também. E agradecer, convidar todo mundo depois para acompanhar essa edição e outras edições que a gente vai lançar do Bate-Papo na PUC. Tá bom? Uma boa noite a todos, tudo de bom, saúde. Um abraço, Léo. Muito bacana o bate-papo, cara. Legal, Guga. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Um grande prazer sempre estar aqui contigo no ECOA. Né? E, pessoal, obrigado aí por terem assistido e pelas perguntas também. Tá? Sucesso para vocês. Um forte Tá abraço. ótimo. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.